שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש א', מהו תורה Bom ומלאכה dia, boa noite. Estamos lendo os livros do Escrito Rabash, primeiro volume, no artigo Qual é o significado da Torá no caminho de Deus. O texto não se encontra em espanhol, amigo, assim talvez de fazer possível. Perguntas poderão ser feitas no site da internet, Cad.tv, e as relativas serão feitas durante a lição, ao vivo. Repetimos, Escrito Rabash, volume 1. יש לפרש את דברי רש"י, כמו שאומר E devemos interpretar as palavras do Rashbi, como diz Rabi Esra. E como se diz, é que devemos entender aqui o seguinte aspecto. Os 4 primeiros pertencem ao particular e os demais ao geral. E assim foi como disse Ramban, que quando é ensinado às crianças e às mulheres e ao conjunto do povo, não devemos ensinar a não ser que façam o trabalho por temor, para que possam receber uma recompensa até que aumentem seu conhecimento e assim tenham uma maior sabedoria e até então tudo é revelado pouco a pouco e assim se acostumam claramente até que consigam trabalhar por meio do amor. Devemos, a partir das palavras do Ramban, ver que o início do conjunto começa sempre com o trabalho de Lolishma, quer dizer, para receber uma recompensa. Portanto, necessitam sempre estudar a Torá para saber como cumprir com os mandamentos. Este é o aspecto principal, primeiro. E o estudo da Torá para saber com a mente o que está escrito ali, disse que por meio do mandamento, do cumprimento, do estudo da Torá, então receberá uma recompensa. E este é o segundo aspecto importante. E essas duas questões não pertencem nem se referem ao trabalho do coração. Em troca, as últimas duas instâncias sim se referem ao trabalho do coração, devido a que eles se referem ao que é o trabalho em Nishma. Porque quando a pessoa quer ir pelo caminho de Nishma, então lhe é revelado, de acordo com as palavras de Ramban, dito anteriormente, que a pessoa deve sempre estudar em Nishma para poder receber uma recompensa. E devido a que estuda e não é capaz, por meio do seu conhecimento de sua natureza, trabalhar para o céu, senão que somente faz tudo para o seu benefício. Por isso, então, é que se diz que agora a pessoa deve saber que o fundamental do seu trabalho é chegar a Lishma. Mas como se chega a isso? E o conselho aqui sempre é que, por meio de Lishma, chega-se a Lishma. Porque a luz que é neles o transforma em bem. Então, aqui surge a questão. Qual é o mal que deve corrigir-se para que possa transformar-se em bem? E então responde-se, isto é o que a pessoa não pode fazer, porque isto é para o céu e ela não consegue fazer por si mesmo. E somente por meio do Torá poderá corrigir o coração. E coração quer dizer desejo. E por parte da natureza é sempre um desejo de receber. E então, como a pessoa pode ir contra a sua própria natureza? Portanto, aqui é que se diz que o Criador disse: criei a inclinação ao mal e criei o tempero, que é a Torá. Ocorre que a pessoa estuda a Torá não para que seu cérebro entenda, senão que para que possa entender como chegar à adesão com o Criador, que é o que se veste na Torá. Isto é o que, na verdade, pertence ao coração. E por meio da luz que recebe, então, poderá transformar tudo em bem. Quer dizer que o desejo de receber para o benefício próprio, então poderá receber uma força desde o alto e que lhe permita fazer atos que sejam para o céu. Ocorre, em consequência disso, que quando a pessoa quer introduzir-se em Nishma, que isto se refere ao que é o trabalho particular, então lhe é revelado que a questão do trabalho de Lolishma não é o fim da correção e a questão, assim como quando lhe foi dito quando começou a estudar, senão que o trabalho em Lolishma deve estar sempre de uma forma orientada para levar-lhe a Lishma. E, portanto, depois que estudou muito com o trabalho, com o propósito de ter a intenção para o céu, para a doação, a fim de receber
Torá, então chegou a quarta instância existente no estudo da Torá, que se denomina Torá de vida. E isto é o que está escrito, que diz: Rabi Meir disse que todo aquele que se ocupa da Torá Lishma alcançará muitas coisas e lhe será revelado os segredos da Torá. Isto quer dizer que, então, ele consegue a instância da Torá, que são os nomes do Santo Bendito Ele, que é o que se denomina na linguagem do Zohar, que a Torá, Israel e o Santo Bendito Ele são um. E que a partir do dito anteriormente devemos distinguir dois aspectos que existem na Torá e que pertencem ao coração. Primeiro, o aspecto da luz existente na Torá, que isto se refere à fé que está no coração. E esta é a questão da luz que há neles e que o transforma em bem. 2. A instância da Torá que para seu coração, assim como está escrito, e você falará com todos os sábios de coração, para que tenham um espírito de sabedoria. Isto é o que se denomina na linguagem do Sagrado Zohar, que quem não conhece os mandamentos do seu Senhor, como poderá servi-lo? O Rav então fala, qual é a diferença entre a luz que reforma, a luz da Torá e a Torá mesma? Como é que isto funciona? Esta é a primeira pergunta. Passamos no grupo, no círculo. Pode ser que haja a luz, que seja a luz que reforma, e que no final das contas é a quem faz o ato da correção. E a Torá é o que se revela depois da correção. Devemos nos preocupar para que a luz atue sobre o coração e utilizar a mente de forma tal que no final das contas possa se chegar a pedir a correção do coração. São etapas do nível de conexão entre nós, de até onde que nós estamos unidos e até onde que se revela dentro desta mesma união o mesmo Criador. Ao que parece, há uma fase que é a luz é a que corrige e traz a força da fé no homem, que é a luz que reforma, que é o que ela faz, e depois de que já existem vasos para poder trabalhar, que ele trabalha com o que é a intenção de doar. Então, isto já se transforma em um trabalho com os kelim mesmo de doação. Sim, e também assim, para mim, me parece assim, porque a luz em geral, o que faz sempre é ajudar a passar do que é um estado, um vaso de receber agradecimento para a doação. E então, depois que isso se realiza, então a Torá nos permite realizar isso na prática. Muitas vezes, sim, nós sempre tratamos de nos unir e pedir a luz para que ela nos influencie, nos corrija, nos una. E na realidade, a Torá, eu sempre sinto ela como algo final, como a mesma recepção dessa Torá. Eu penso que a conexão de tudo o que se disse agora, neste círculo que são as etapas de desenvolvimento dos vasos de doação e estas distintas formas de revelação do Criador, com respeito ao desejo de receber, com respeito ao homem, a luz se corrige o desejo e a Torá, que é aparentemente a luz que preenche tudo. Preenche isto desde o momento em que nós nos dirigimos a toda essa correção para poder revelar aqui o Criador, para poder dar satisfação, e então unicamente ali é que se revelam as coisas. Eu não sei mais o que adicionar, diz o amigo. Eu sempre sinto que, como que há sempre aqui os 613 perânidos também hebraico, não pude traduzir.
Porque no início sempre ilumina desde longe. O Rav diz, existe uma diferença entre o superior que nos dá a luz que reforma e a luz que nos dá a luz da Torá, ou que o superior se encontra sempre em repouso absoluto e tudo depende unicamente do inferior, dos seus vasos inferiores. Mas nós sempre estudamos que se eleva a mã e então o superior faz um acoplamento, um zivu com o superior e o inferior e assim vai se elevando até em Sof. Então como nos relacionamos tudo isso com esse ato? Porque tudo isso aqui depende unicamente só dos nossos vasos e do que vem do alto. Isto que vem do alto nós nunca sabemos, nós sempre sabemos unicamente como nós recebemos essa luz desde Ensof e que a qual se converte sempre de acordo com o nosso próprio desejo no que é a luz da Torá, a luz que reforma ou a própria Torá mesma, que são os nomes sagrados. Então, como é que isto ocorre? Há aqueles exemplos, sim, na psicologia, por exemplo, que dizem que um grupo de pessoas chega à verdade, sim, falando juntos, pensando juntos, sim. Vocês já ouviram esses exemplos, sim? Então, por favor, vocês também falem sobre isso. Adiante. Passamos ao círculo. Eu sempre sinto isso como sendo... O Rav interrompe e diz, por que vocês estão me olhando assim? Eu vou repetir a pergunta para vocês. A pergunta é assim, se nós nos encontramos frente à luz de Ensof, e agora depende dos nossos vasos, porque eu quero a luz que reforma, eu quero revelar seu nome sagrado, e está em mim unicamente essas mudanças, ou que essas mudanças também me são repassadas pelos níveis superiores de Abba Veima, de Arihampin, desses acoplamentos que ocorrem, assim como nós estudamos, sim? Passamos ao círculo. Eu sinto isto como que todas as mudanças sempre estão em nós. E que quando nós mudamos, então o nosso próprio desejo também muda. E primeiro nos ilumina desde longe, porque a nossa estrutura é para receber para nós mesmos e não podemos captar essas coisas de uma forma diferente. Mas quando isso ilumina e nós mudamos, então podemos utilizar cada vez mais aquilo que se encontra ali. A luz se encontra em repouso absoluto. Isto nós já sabemos. E também sabemos que de verdade tudo depende do que é os nossos vasos comuns, os nossos esforços comuns, e se é que nós recebemos essa luz ou não. E isso é sempre por parte do inferior, ou seja, por nossa própria parte. Mas até quanto que eu entendo, aqui sempre há um mecanismo que de todas as formas, nós sempre, por nossos pedidos, podemos influenciar o superior e ele sempre nos responde, reage de acordo com nossos pedidos. Por uma parte, tudo está no que é a nossa percepção do homem, no que se manifesta com respeito a isto. E mais além do que nos ocorre nisto, por fora disto, isto, então, são coisas que nós não percebemos. E essa é a questão, na verdade. Se eu afeto todo mundo superior, este Abba Veima, este Zon, então, certamente aqui nos está claro que tudo se organiza de acordo com o que é a exigência do mais pequeno de todos, que o seu pequeno pedido que tudo atue sobre ele ative o mecanismo e assim como nós atuamos, mas ao que parece, aqui o nosso pedido sempre ocorre de uma forma conjunta, em comum. Não, porque há a luz, a Torá, que corrige tudo, e há também o que ocorre o que acontece com o grupo, porque depois que chegamos a um certo nível de conexão, isto começa a atuar, mas isso ainda não está claro para nós de uma certa forma, ou seja, o Criador mesmo, nós sempre sabemos que ele existe, mas como é que a dezena atua para poder, assim como que se existisse aqui uma outra etapa. Seguimos com o texto de Surah. Leitura. E assim como está escrito no livro Pri Haham, assim são suas palavras. Portanto, é melhor agarrar-se à meta e estar ansioso para poder cumprir com os mandamentos do Senhor.
רזין דאורייתא, איך יעבוד לי. ובאמור, שעניין תורה ומלאכה, E a partir do dito anteriormente que a questão da Torá e do trabalho, ao que se refere que se estuda a Torá, para que a Torá o conduza à luz da Torá, e que por meio disto tenham a capacidade de investir em vasos de doação para que tenham a intenção de doar. E com estes mesmos vasos poderão alcançar a adesão com o Criador. E isto é o que se denomina que estuda por Lishma. Que com isto pode então se interpretar o que disseram os sábios, que um bom pensamento o Criador soma ao ato. Quer dizer que quando a pessoa estuda a Torá para poder chegar ao ato, à ação, significando que este é o ato de se transformar em um vaso de doação. E porque a pessoa não é capaz por si mesma de fazer o mesmo ato, pela razão do mal que há em seu coração, e quando o Criador vê que o homem ainda assim tem um grande anseio para realizar este ato, então o mesmo Criador lhe dá a luz da Torá, e isto é o que traz para o bem. E isto é o que está escrito, que o Santo Bendito, ele soma o ato, que quer dizer que ele realiza este ato por meio da doação da luz da Torá. E ocorre, então, que realiza-se o ato pedido. De acordo com isto, vemos que, de verdade, para o homem, não existe nada mais além de um bom pensamento. Em outras palavras, ele sempre deve pensar em algo que é bom, que estes são os vasos de doação. Mas, na verdade, quem vem e realiza este ato para que o homem consiga estes mesmos vasos é unicamente o Criador. E isto ele faz por meio da entrega da luz da Torá. E isto é o que nós falamos, que a vestimenta se veste na Torá. E assim como está escrito, que um bom pensamento por parte do homem, o Criador faz com que aquilo se transforme em realidade. Assim como disseram os sábios, que quem vem para se purificar será assistido. Resulta então, em consequência, que por parte do homem não existe mais do que ir para se purificar, que se chama ter um bom pensamento. Posteriormente, então, o Criador lhe dá a assistência, que isto é o que se denomina que somou-se algo ao ato. Assim como dito anteriormente, que devemos interpretar o que está escrito, e você falará a todos os sábios de coração, que tem espírito de sabedoria. O Rav diz, mas antes a isto, o que é que se chama que a pessoa deseja, anseia a luz que reforma? Como a pessoa se organiza a si mesmo, de tal forma que posso dizer que está desejando, ansiando por esta luz. Por favor, assim, contemple em todos os aspectos. Passamos então ao círculo, ao grupo de enfoque. O Rav retoma. Pode-se contar com os dedos, sim? O que pode ser feito? Dizem no círculo. Deve tratar-se de revelar o amor com os amigos, e então começa a sentir que isto é algo que lhe falta. Sim, desejar algo tão grande que é sobrenatural e que, portanto, deve se organizar a si mesmo, que isto é trabalhar com desejo, com o grupo, porque nós sabemos que unicamente a oração coletiva é o que é aceitado. Sim, e que por meio deste trabalho realizado na dezena e no grupo, e por meio das tentativas de ser um doador, então o homem começa a entrar nesse trabalho da forma como deve ser e se dá conta então que se fizer
algo bom, ou se não fizer, então ele sempre perceberá que tem algo de receber de volta desses bons pensamentos. Nós sempre sabemos que o ato é um pedido, uma oração, e para poder chegar a isso, devemos nos anular com relação à dezena, anular-se completamente e incluir-se e absorver o desejo comum até que chegamos a este ato, que isto é o que se chama um pedido, uma oração, e isto é o Criador quem depois nos dá. Isso sempre ocorre neste workshop, nesta oficina, quando todos os membros da dezena querem conectar-se e veem que não conseguem, e que então sabem que unicamente se dirigirem à luz que reforma, esta poderá conectar-se e fazer o trabalho por eles. Nós falamos no início da lição que dentro do meu povo eu resido e eu moro, que o Criador é a força que se revela na conexão entre nós. E, portanto, unicamente por meio dos esforços, na união entre nós, por meio destes esforços é que nós revelamos a valorização pelo atributo da ação, e então chegaremos ao desejo e ao anseio e à vontade de chegar à união. E então, conjuntamente com isto, chegaremos ao mesmo tempo à desilusão do coração de que não podemos alcançar esta desilusão de que não se pode alcançar o que se quer. E então nasce a necessidade da luz que reforma, para que ela nos dê esta força. E por meio disto, então, é que se faz para si mesmo cada um marcos de estudo para poder aprender a se unir, porque unicamente por meio desta união é que será possível revelar, cumprir com a qualidade de doação e revelar o Criador. E, portanto, a pessoa sempre deve estudar e ver aonde poderá ter mais união e como se expressar de uma forma correta. Este é um marco que sempre se lembra, que devemos nos esforçar em trabalho comum, e então, quando nós nos damos conta que não somos capazes por nós mesmos, por nossas forças, então perceberemos que a luz que reforma poderá fazer isso por nós. Isso por nós. Ela é a única que pode fazer por nós. Diz que o homem, por meio dos seus atos, se dará conta aonde que se encontra o que pensa e o que quer. E, a partir disto, poderemos ir adiante. É necessário que tenhamos bons pensamentos, ou seja, fazer tudo o que puder ser feito para poder se incluir no grupo de forma tal, de forma que tenha os melhores bons pensamentos. E os bons pensamentos são sempre que a luz atue sobre eles e corrija o seu desejo. Aqui está a questão da preparação, a questão da difusão, que os dois são os que contribuem para o que é a necessidade de se unir com os amigos, para poder chegar a ter uma necessidade verdadeira do Criador, e que então, pelo menos, haja uma direção que está fora da dezena, e isto é a difusão. O Rav diz, nós poderemos agora realizar, colocar em prática este desejo, este anseio pelos que reforma? Agora, já. Aqui. Sim, além de falar. Continuem. Passamos no círculo e eu não sei como responder a essa pergunta, na verdade. Nós precisamos simplesmente seguir, nos esforçar e tratar de pedir que nos deem este ato de querer corretamente essa deficiência requerida. E, na verdade, a oração, o pedido para poder chegar a este estado, que nos leve à luz que reforma. Que em algo sempre estejamos em equivalência. O Rav interrompe. Desde o alto recebemos cada vez mais condições melhores para poder realizar, chegar à meta, realizar o trabalho. Tanto cada um
tanto a nossa dezena, assim como também todos os grupos juntamente. Isto é algo que está claro para nós, sim. Então, agora, o que nos resta para pedir? Nós já recebemos esta preparação. O que resta pedir, então? Eu sinto que sim, que se nós nos unirmos e fizermos, por exemplo, um workshop, uma oficina que dirija o nosso desejo para a meta, então poderemos ler e, nesta mesma leitura, ver, buscar como revelar o que está escrito ali dentro do nosso próprio estado e como poderemos nos conectar melhor e ser mais precisos nesta união. E então buscaremos isso sempre dentro dos textos que estamos lendo e assim poderemos receber essa boa influência. O que nos resta é pedir, sob a condição de que tudo seja em perfeita condição para o nosso avanço espiritual. Não sei, me confundi agora, amigo. Para me ver na mente a questão de um acordo, sim? E com respeito à anulação frente ao grupo, os amigos, e frente ao pensamento e ao estado, e que inclusive cada momento da vida deve ser aproveitado para poder levar adiante a nossa causa. Com certeza que não há aqui a questão do tempo, senão que sempre há um estado. O Rav nos diz, qual deve ser a minha oração se eu sei que já recebi desde o alto tudo o que é apropriado para o meu próprio avanço e desenvolvimento? Qual deve ser a minha resposta? Qual deve ser a minha reação? Adiante. Passamos ao círculo. Depois de que nós revelamos isso pouco a pouco, nós temos que pedir lishma, nós temos que pedir que todos os seus atos sejam para o benefício do próximo, para o benefício do Criador. E ser teimoso com isto, apesar de que não queremos. Temos que, junto com os amigos, pedir isto, que nós todos juntos queremos chegar a este estado de lishma. Devemos estar também em agradecimento e louvando. O Rabi diz, como nós podemos levar a cabo este pedido, levar a cabo esta oração coletiva no nosso dezena. Voltamos ao círculo. Segue. Sente-se que o que nos falta é, o Rav interrompe, como eu rezo pelos meus amigos, que para mim não me falta nada, exceto ver os amigos, como se pode dizer, que eles estejam aderidos ao Criador. Essa é a pergunta. Passamos ao círculo. Dar aos amigos um bom estado de ânimo. O Rav diz, se eu não tenho isto, então eu preciso de uma oração antes da oração. O que é esta oração antes da oração? Voltamos ao círculo. A oração antes da oração é que o Criador dá a cada pessoa, a cada um de nossos amigos, um desejo tal, uma deficiência tal, nós possamos ver os amigos e todos tenham chegado já à adesão com o Criador para poder doar a Ele satisfação. E essa deficiência é sempre o desejo, que eu quero ter isto e não outra coisa, que sem ver os amigos que realmente sobem, ascendem e corrigem-se, e que eu realmente sou o que quer isto com todo o meu coração, de uma forma limpa. E este deve ser o pedido, que a luz faça isto em cada um dos amigos. Sim, que me ilumine de uma forma tal que eu possa ter prazer do fato que está me iluminando e que provoca a adesão dos meus amigos, e que eu tenha prazer, ou seja, que me ilumine de tal forma que eu tenha prazer que as coisas ocorram nos meus amigos. Sim, no início,
quando nós nos levantamos de manhã, esta é a oração anti-desejo, de que eu realmente queira ter prazer de que os amigos estejam conectados. E na próxima tentativa, então, no próximo esforço, então eu me volto para a dezena e eu quero muito chegar a este desejo de que todos os meus amigos tenham êxito. Muito bem. Na verdade, aqui há a questão de dizer umas palavras de uma forma ou de outra, senão que não é essa a questão, senão que aqui é sempre a questão de sensação. E a sensação é este mesmo desejo que a pessoa pode receber unicamente por meio do trabalho que realiza. E então, não há algo no mercado onde alguém possa comprar essa questão. Deve sofrer de que não pode sair de si mesmo, de que não pode pedir pelos seus amigos, de que não pode estar nessa deficiência, pelo menos em um pequeno pensamento em algo para os amigos. Porque simplesmente deve-se sofrer pelo fato de que se está sentado um dia após o outro e não consegue se sair com o seu desejo, o coração, na direção dos amigos, fora de si. E também agradecer a este coração que ele lhe dá a sensação de que realmente não pode pedir pelos amigos, de que realmente não pode ver os seus amigos como grandes, e que justamente sobre isso ainda deve se pedir uma grande correção de que quer estar neste estado. A verdade é que nós não temos atos, temos que unicamente chegar à compreensão e à sensação de que unicamente o Criador pode nos colocar no coração essa deficiência e essa oração de forma adequada, os quais realmente devem estar em correspondência para que sejam atos para que tenham um CLI apropriado para os atuar. E unicamente a isto é que nós devemos chegar, ao fato de que o Criador, para que sejamos sócios com o trabalho que fazemos. É proibido esquecer de que nós falamos sobre isso, que o Criador está conosco, que nós já falamos sobre isso muito, não podemos esquecer disto. E continuando com o que disse meu amigo, eu gostaria de dizer que agora, neste círculo, eu senti um grande aconchego, uma força. Vamos seguir com o texto de Rafa. E a partir do dito anteriormente, devemos interpretar o que está escrito. E você falará como um sábio de coração, que tem este espírito de sabedoria. E não questionamos que pertencimento há a sabedoria com o coração, porque a sabedoria sempre está no cérebro. A questão aqui é que devemos distinguir duas questões com relação à Torá. Que é a Torá que pertence a Lishá, que é o CLI, 2. Perdão, amigos, não pude compreender. O CLI deve estar capacitado para receber a luz, e para isso deve estar em equivalência com a luz. E sobre isto é que houve a restrição e ocultamento, assim como estudamos que Malhut de Sof, que é a raiz das criaturas, ela mesma quis, na infância da adesão, alcançar a equivalência de forma, e todas as correções unicamente ocorrerão para finalizar a colocação do vaso de recepção para que ele possa ter a intenção de doar. E, portanto, o homem que nasce com o desejo de receber e que quer corrigir este desejo para ter a intenção de doar, assim como sabemos que é contra a nossa natureza, portanto, aqui há só um conselho, que por meio da luz da Torá poderá transformar este desejo para ter a intenção de doar. Assim como dissemos antes, criei a intenção ao mal, criei o tempero para esta mesma, e que a luz que há nesta Torá devolverá ao coração ao bem. Assim como sabemos que mal se denomina receber para si mesmo, e bom significa seu coração quer doar e não receber. E, portanto, aquelas pessoas que se ocupam da Torá
não justamente para conhecer as leis e os juízos, senão que para saber como cumprir com os mandamentos e que tem um outro papel mais sublime, que é estudar a Torá para corrigir os seus corações. Estes então se chamam os sábios de coração, porque cada coisa se denomina de acordo com o ato. Então, portanto, aqueles que estudam Torá com este propósito denominam-se sábios de coração e não sábios de cérebro, porque eles necessitam da Torá para a correção dos seus corações. Desta mesma forma, também temos que interpretar a Escritura, que diz que no espírito da sabedoria, que depois que já tem-se os vasos para a luz, assim como disse, que a luz que vem do alto vem para do ar, desta mesma forma devemos saber que o Kli deve ter sempre a intenção para doar. E devido a que já tem este Kli, que já conseguiram por meio da luz da Torá, então já se denominam sábios de coração pela razão de que estudaram a Torá para receber a correção do coração. Em outras palavras, já tem vasos que estão capacitados de certa forma e aptos, e então já podem receber a Torá, que se denomina Torá de vida. E assim é como está escrito: dei o espírito da sabedoria, que se refere à luz. Quer dizer que também a luz vai para o coração. Devido a que depois que já adquiriram este vaso, que se denomina vaso de doação, que é doar satisfação ao Criador, então se darão conta de que o que lhe falta na casa do rei, senão que uma única coisa pode ser dita aqui, porque os sábios já nos disseram que o santo bendito ele disse aos anjos que quando for se criar o primeiro homem, que os anjos queixaram que como é que ele é semelhante ao rei, que tem uma torre cheia de coisas boas e que assim não tem hóspedes. Portanto, o homem, quando tem sua vontade unicamente para dar satisfação ao seu Criador, então o seu coração, que quer ter o prazer de doar algo a este rei, então encontra uma única coisa da qual o rei pode ter prazer, que é que eles tomem dele o bem e o prazer que o Criador quer dar às criaturas. E devido a que existe uma torre cheia de tesouros e que a pessoa quer ser um hóspede do rei, então ela deve entrar neste lugar e receber o prazer, porque este é o prazer em contrapartida do rei. Resulta então que a luz da Torá, que o homem quer receber na instância que se denomina Torá de vidas, isto é para o coração do homem. Quer dizer, que tenha em que satisfazer o rei. E o que está escrito é que você falará a todos os sábios de coração. Com um espírito de sabedoria, quer dizer que com um espírito de sabedoria aos sábios de coração, que se refere à luz, porque a luz sempre chega aos sábios de coração, e que o coração se chama sempre desejo, e que a pessoa sempre quer receber esta Torá de vida para poder dar contento ao Criador, assim como disse na alegoria do rei, que o rei tem uma torre cheia de tesouros e não tem hóspedes. Lemos até aqui. Perguntas, diz o Rav? Sim, Moti, pergunte. Nós sabemos que a oração do coração é o que pode se considerar e a ser aceitável. Como saber que o que sai da boca não é um monte de coisas? Como eu posso reconhecer que o que eu estou falando está relacionado com o coração? Perdão, amigos, interrompeu-se a transmissão, não pude completar a tradução. Boa pergunta, diz o Rafa. Embora seja muito difícil. Inclusive, se a oração vem do coração,
do desejo mesmo, então de quem é este querer? Meu, do ambiente, de alguém? Isso é muito difícil de distinguir. Portanto, nós não examinamos as coisas dessa forma, senão que o meu objetivo, ao me incluir nos amigos, ao me incluir no desejo dessa sociedade, de tratar, deve ser tratar de que este mesmo desejo me satisfaça o meu coração e que governe sobre o meu desejo e receber sobre o meu coração. Que eu, na verdade, que o meu próprio ser, que a minha própria deficiência, a minha própria deficiência, eu não sinta esta minha deficiência, senão que a minha oração é sempre pelos justos, pelos devotos, e depois por nós. Sim? Ou seja, como nós vemos nas orações, assim como está escrito. Quer dizer aqui que eu preciso a todo momento estar preocupado em sentir a carência geral, a carência comum da minha dezena, e então tratar de que o meu próprio coração, desejo, esteja sempre cheio com isso, esteja preenchido com isso. Sim? Pergunta Moti. Então, o nosso trabalho no momento atual é como um burro com uma carga e um boi para a sua canga? Porque trabalhar, eu não posso trabalhar se não me impressionar corretamente das minhas palavras. O Ravi, não exatamente assim. Senão que nós certamente deveremos começar com estados em que nós não estamos conscientes de nenhuma forma, mas na medida em que queremos cada vez mais e mais, que tratamos, inclusive se não podemos, mas se nós queremos, inclusive se nós não queremos, mas se nós tratarmos de nos incluir na dezena e que nós queremos sentir o Espírito que reside no centro da dezena, então, paulatinamente, quando o coração começa a se estimular, a se despertar, começará a receber distinções que são mais elevadas. E assim, dessa forma, é que começamos a vivificar-nos, assim como está escrito, como Baal Shem Tov, que inclusive não conhecia como é que ele subia quando caía do estado elevado e voltava. Por isso nós também devemos nos acostumar a estar em estados de subidas e baixadas. Bem, se o que você quer? Perguntar como desenvolve-se um desejo verdadeiro pela luz que reforma. O Rav responde, um desejo verdadeiro pela luz se desenvolve, como nós falamos agora, unicamente por meio do centro do entorno, do centro do grupo, do centro da dezena. E você não nunca terá, você nunca vai unir por meio da luz que reforma, se não receber isto dos seus amigos. Você deve receber tudo dos seus amigos, porque os seus amigos não sou eu. Você deve se incluir nos seus amigos e então receberá as coisas deles. Pergunta. O Rav faz uma distinção com relação ao trabalho no cérebro e no coração. Você pode nos dizer qual é o trabalho, a diferença? Não, diz o Rav. Isso não é agora. Timur de Istambul pergunta qual é a diferença entre a luz que corrige e o grupo que corrige. O Rav diz o grupo não corrige nada. O grupo eu sempre vejo frente a mim de uma forma que eu possa me impressionar dele, que é a influência do entorno sobre o homem, de forma tal que eu pouco me impressiono da carência que eles têm. E a carência que eles têm é a mesma carência com a qual eu poderei pedir ao alto. E com o que é a minha própria deficiência pessoal, eu não tenho nada que fazer. Com isso, nunca vou receber
nenhum conhecimento da luz superior. O que eu preciso receber do ambiente é uma carência que esta mesma deficiência se sinta na maior parte possível como sendo a minha carência e com esta carência que eu trabalho e nunca com o que eu tenho em meu coração. Quer dizer que o entorno, a dezena, o ambiente frente aos meus olhos se denomina Shekhinah e eu quero ser uma parte da Shekhinah. Dan pergunta, está escrito um texto que existe o rei que tem uma torre que espera os hóspedes. Então, quando eu me converto em um hóspede do rei, o Rav responde, e eu tenho um grupo que por meio dele eu posso falar com o rei, que ali é onde se encontra o rei, no centro do grupo. Então, quando eu chego ao que é a correção com os amigos, nessa mesma conexão com os amigos, então eu encontrarei esta luz que reforma, que é uma conexão entre nós e algo que é correto, permanente, que é espiritual, e então ali é onde eu encontro o rei que está na torre. Tudo está sempre no centro do grupo. É proibido descrever-nos de qualquer outra forma diferente. Ok? Sim. Você disse receber uma carência da dezena. Sim, Zohar pergunta então, qual é a diferença entre desejo e carência? E o Rav diz, desejo é algo geral, oculto, manifesto, e a carência é realmente o que nos falta, o que se manifesta neste mesmo momento. E eu, o que tenho que fazer aqui é ansiar receber a carência que está no corpo e com a carência trabalhar. Assim como uma mãe que recebe a deficiência do seu filho e que trabalha com essa carência para poder satisfazê-la. Pergunta, quando eu ouço isto, eu sempre sinto como que está faltando em cada um dos amigos. O Rav diz, não em cada um, senão que todos juntos. Pergunta então, mas há uma carência que está à frente dos meus olhos como que o Rav diz, não há outra carência. Qualquer outra carência deve ser minha. A minha carência deve ser o que os meus amigos querem e isto é o que eu devo realizar. Esta é a oração coletiva. Estamos? Pronto, sim? Mais? Eu não entendo qual é a diferença entre Torá, luz que reforma. O Rav me responde. A luz de Ein Sof é a força geral da doação. E, de acordo com a carência que o homem tem, a luz atua sobre esta carência, de acordo com o que a carência pede dessa mesma luz. Ou seja, você tem, por exemplo, eletricidade. Sim, o que você faz? Você pode conectar nessa eletricidade um aquecedor, um ar-condicionado, um instrumento de ar comprimido ou vácuo, ou seja, a eletricidade não tem nenhuma forma, senão que é unicamente energia, e a luz superior é uma energia de doação. Se você quer ser em algo semelhante a ela, se em algo você quer estar conectado com ela, quiser usá-la para ser como ela, então você poderá fazer e conectar-se com ela usando este equipamento. A luz é isso. E é por isso que nós não falamos sobre a luz mesmo, porque a luz existe. O nosso problema é sempre receber algum tipo de forma de deficiência com respeito à doação, e então, de acordo com isto, é que a luz poderá nos afetar. Ou seja, essa deficiência que nós queremos, de alguma forma, conseguir, isto é o que se denomina man. E este man, esta deficiência pela doação, inclui-se na luz superior,
מקבלים עבודת החשמל בתוך המכשיר שלנו. Como um equipamento que nós colocamos na tomada, e então o que nós fazemos é unicamente receber o trabalho que a eletricidade realiza nesse equipamento conectado na eletricidade. Então, o que nós temos que fazer é receber a luz e ela nos corrige. Assim não funciona. Não existe aqui nada muito especial, senão que é unicamente, realmente, como na física comum. Qu'est-ce qu'on espère? On espère la lumière qui réforme ou on espère la Torah qui doit venir? C'est ça que je comprends pas. Pergunta. Cada vez, o que nós esperamos aqui, na verdade, é a luz que reforma ou esperamos a Torá? O Rav diz: a luz que reforma corrige nosso Kli. Depois de corrigir o Kli, então, este começa a fazer atos semelhantes à luz do ação. E então, o Kli, que realiza estes atos, se satisfaz, se preenche com o conhecimento e a compreensão, e isso é o que se denomina Torá. Sim? Lá no final. Dê o microfone ao amigo. הרב, שלום. יש לי שאלה, דיברת על תפילה כאילו להתפלל מעל... Olá, Rav. Bom dia. Você falou da oração, de pedido do coração. Então, como eu posso chegar? Podemos chegar na dezena a um estado em que podemos rezar uma única oração, de forma unânime. O Rav, ele diz: isto está em uma única carência. E o que se refere? Pergunta o estudante. A carência de estar unido, de sermos iguais, de estarmos incluídos, de que cada um se perca a si mesmo dentro dessa sociedade, se integre a eles até tal ponto em que a mudança de cada um se sinta nela, se sinta o total, até tal ponto em que nós queremos sentir esta raiz superior, o Criador que nos criou, e outras coisas mais. É assim, dessa forma, como que se chega à oração da pessoa no qual todos juntos estabelecemos o que chamamos Shalir Tzibur. Pergunta: o que quer dizer Shalir Tzibur? O enviado no conjunto? O Rav diz: não tem que ser cada um, senão que todos juntos. E se alguém é adormecido, dormindo? O Rav responde: devemos tratar de incluir também este amigo. Pergunta: se o amigo está dormindo na dezena, assim a dezena trabalha? Sim, diz o Rav. Você deve despertar a todos, e a força geral de vocês é o que se chama Shalir Tzibur. Outra pergunta. Por favor, Rav. A pergunta é a oração antes da oração. Como se chega a isso na dezena? E o Rav diz: é como nós vemos nos dias de hoje, que estamos cansados, sim, mortos, nossa cabeça está vazia, nada mais na nossa mente, além de uma matéria cinzenta, assim. Você vê, esse cérebro que você tem, sim, é assim como está, não serve para nada a nossa cabeça. Nós chegamos aqui, sentamos-nos, não queremos nada de nada, estamos cansados, esgotados, nos olhamos uns aos outros, cada um olha o outro e vemos que realmente é uma sala de mortos, sim? Então, o que fazer? Começamos a nos despertar, e então cada um atua sobre os demais, e cada um estimula os demais, desperta assim, e então nós nos incluímos uns aos outros, e o Criador nos acomoda. Situações tais desse tipo que, desde a escuridão, poderemos nos despertar, que apesar de que o nosso coração ainda não tem nada, que por meio deste hábito e da obrigação chegamos aqui, mas assim começamos pouco a pouco a rezar. O que quer dizer rezar? Porque nós não temos uma carência, nós sempre começamos com uma carência para ter essa carência, mas eu não tenho nenhuma carência, uma carência, eu não quero sentir nada, assim? Então aqui o homem, o amigo, deve ajudar o seu próximo. Devemos nos influenciar uns aos outros. E aqui, a minha obrigação é mostrar aos meus amigos que sim, eu estou em nível elevado em algo. E então, eu mostro aos demais amigos como é que é possível
Como é que é possível ser mais ativo? E assim, dessa forma, é como nós vamos nos elevando. E estas ainda são situações muito fáceis para nós. Com a ajuda de Deus, chegaremos a situações como as de Baal Shem Tov, ou os alunos de Rabbi Shimon, ou porque os alunos de Rabbi Shimon, na verdade, é um ódio verdadeiro. Sim, eles já estão ardendo com o Baal Shem Tov. Realmente é uma verdadeira desconexão, sim. E então, desde estas profundidades é que nós temos que nos despertar. E então, quando nos despertarmos e entramos no que é o estudo, no que é a emoção, em nos fortalecer uns aos outros, em sentir que cada um está dentro da sua presença com os demais, que os abraça e que os introduz a todos de forma conjunta em um único abraço exterior. E então, nesta diferença, nesse espaço existente entre o que nós conseguimos quando começamos e a carência que temos, em comparação com a situação com a qual estávamos como mortos, de acordo com isso, é que se ativa a luz que reforma. Pergunta: qual é a carência da minha dezena? Como eu posso reconhecer, identificar? Como eu posso encontrar? O Rav diz: você diante não deve dizer que o que você vê não vê corretamente. Não que os amigos estejam adormecidos, sim, senão que nos encontramos em uma grande altura, assim ascendemos no que se encontra em algo que é elevado, e unicamente você, com seus próprios olhos, vê as coisas de outra forma. E então, poder-se-á trabalhar sobre si mesmo e se dará conta até onde que você começa a ver os seus amigos de uma forma diferente. Isso é uma maravilha, ou seja, até onde o seu próprio trabalho, que inclusive você não tem expressa nenhuma palavra e ainda assim vê como os amigos mudam. Mas qual é a deficiência que eles têm? Pergunta. E o Rav diz: a deficiência que eles têm é de estar no fim da correção. Esta é a única. Como é que te parece a você? Porque isso sempre te parece de acordo com o seu próprio estado, sua própria deficiência. Muito bem. Terminamos essa primeira parte. Sim, concluímos essa primeira parte da lição. Já lemos este belo artigo e agora passaremos à próxima parte.